Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar porque eu vou ficar mais de 13,7 anos utilizando essa super bateria para energia solar off-grid, uma bateria de 25,6 volts, 100 amperes-hora da Kimbo, que fornece aí 2.560 watts-hora de disponibilidade energética. Vou te mostrar ela em funcionamento, as principais características, como configurar corretamente e o uso na prática aqui nesse sistema de energia solar off-grid. Essa bateria que hoje a gente encontra aqui no Brasil, com frete grátis, sem juros, comprando pelo link do Mercado Livre, que está na descrição do vídeo, ou no estoque do Brasil, pelo link do AliExpress, você que escolhe, bateria que vai te fazer economizar muito, pois vai passar muito tempo no seu sistema, sem a chatice de ter que trocar a cada 2 anos e meio aquelas baterias velhas de chumbo ácido, que o desempenho é lá embaixo e não se compara com esse tipo de bateria. Vamos agora conhecer todas as características e ver ela em pleno funcionamento no sistema de energia solar off-grid? Um pouquinho agora do funcionamento da nossa super bateria solar da Kimbo, 25,6 volts, 100 amperes-hora, ligada aqui no nosso sistema off-grid em 24 volts. Coloquei um disjuntor aqui de 125 amperes, ligado nosso inversor de 3.000 watts nominal, 6.000 watts pico, nesse momento uma carga aí de 220 watts. Esse consumo aqui, esse medidor, ele está indicando que a gente está puxando aí 9,6, aí fica variando, 2 amperes do banco de baterias. Por quê? Porque ele está ligado aqui com o controlador, com a placa solar. É final de tarde agora, quando a placa solar manda um pouco, já está acabando a produção, aí 100 e poucos watts, aí chega a 200, aí ele supre esse consumo e puxa pouco do banco de baterias. Mas vamos dizer aqui, eu vou zerar a nossa produção, zerei, desliguei o controlador, e aí ele vai puxar toda a potência aí, toda a corrente do banco de baterias. Para entregar aqui no inversor 230 watts, 227, está puxando 262 do banco de baterias, 24 volts, 100 amperes da Kimbo. Esse sistema de 24 volts está ligado exclusivamente nessa bateria. Nós temos aqui outros sistemas, esse 48 volts que eu estou terminando de montar, que vai ficar ligado nesse híbrido de 5 kW, mas essa bateria, ela está mantendo exclusivamente aqui nosso sistema em 24 volts, de 3.000 watts nominal. Eu consigo, com uma bateria dessa, alimentar quase a potência total desse inversor. Eu consigo drenar 100 amperes-hora dessa bateria, o que em 25,6 volts, que é a tensão nominal daquela bateria, daquele banco de baterias, em torno de 2.560 watts instantâneo. Como é um inversor de 3.000 watts, eu consigo quase puxar a potência total desse inversor com essa bateria. Se eu quisesse aí trabalhar com 5.000 watts, 5 kW, então o ideal seriam 2 baterias dessa aqui em paralelo, que eu conseguiria drenar 200 amperes vezes 25,6 volts, que é a tensão nominal dela, então passaria dos 5.000 watts, dos 5 kW. Mas para uma bateria, a gente consegue trabalhar aí com 2.560 watts instantâneo de potência. O cabo ideal para uma bateria dessa, para trabalhar com correntes até 100 amperes, seria de 25 a 35 milímetros de bitola aí do cabo que faz a ligação entre a bateria e o disjuntor, e do disjuntor ao barramento. Acho importante salientar, pessoal, que essa bateria aqui tem uma disponibilidade energética de 2.560 watts-hora. E como a gente pode utilizar e esvaziar ela 80%, o que daria 80% de 2.560, a gente teria algo em torno de 2.048 watts-hora de disponibilidade energética que pode ser totalmente drenada. O que é que significa esses 2.048 watts-hora de disponibilidade energética? Por um exemplo, manter esse consumo aqui que eu estou tendo agora na residência de 221 watts por mais ou menos 10 horas sem produção solar. Imagine aí que eu consigo ter uma produção solar até 4 da tarde, e em cima de 4 da tarde você ter mais 10 horas aí de consumo de 220 watts. Ou seja, você sim consegue montar um sistema com uma boa autonomia, com uma bateria de 25,6 volts de 100 amperes aí da Kimbo. E lembrando que essas baterias têm a ciclagem, ou seja, 5.000 ciclos. Você pode descarregar completamente os 80%, deixar em 20%. A própria BMS interna vai fazer esse controle. Você pode fazer isso durante 5.000 vezes. Se você dividir aí 5.000 ciclos por 364 dias aí, praticamente um aninho, você tem 13,7 anos. E como é que eu faço para durar bastante essa bateria aí? Tendo os cuidados necessários. O fabricante diz, não puxe mais do que 100 amperes dessa bateria, é o máximo C. Então você vai tentar respeitar essa corrente.
de preferência tentar trabalhar abaixo dela. Porque 100 amperes numa bateria dessa dá quase 2.500 watts. Se você conseguir trabalhar aí com uma carga no máximo de 1.000 e poucos watts, você vai drenar meio C, ou seja, 50 amperes. Você vai estar trabalhando ela com folga, que é o mais recomendado pelos fabricantes. Apesar dela poder descarregar 100 amperes, imagine você trabalhando com 50% da descarga, você vai estressar muito menos essas baterias. Se você pode carregar aí até 50 amperes, vamos dizer que você carregue utilizando 40 amperes no seu sistema, você vai dar uma folga e essas baterias tendem a durar o máximo de ciclos possível. Enquanto uma bateria de chumbo ácido, estacionária, aí, a gente pena para chegar aos 2 anos e meio, 3 anos já com desempenho lá embaixo, desanimador. Aí você às vezes gasta em 2 baterias estacionárias para fazer um banco de 24 volts, as 2 em série, de um banco de 150 amperes hora, de chumbo ácido, gasta R$3.000 ou mais, dependendo da marca, e com 2 anos e meio você tem que trocar. E uma bateria dessa, você mantém aí em pleno funcionamento durante mais de 10 anos, podendo chegar a 13 anos. É uma economia absurda. É um investimento alto no início, mas que compensa pelos ciclos de recarga, pelo tempo de vida útil dessa bateria. E uma importante observação sobre essa super bateria solar é nas configurações dos nossos controladores de carga. Diferente da chumbo ácido, onde a gente tem aquela tensão de equalização, que é os 14.4, e a de flutuação, que seria os 13.8 para alguns tipos de bateria, nessa a gente vai deixar as 2 tensões com uma só configuração, de preferência 14.4. A gente, com esse tipo de célula contida aqui nessa bateria, a gente pode carregar até 3,65 volts por célula, o que daria em uma bateria 24 volts, ou seja, 8S, algo em torno de 29,2, ou seja, 14,6 a cada 4 baterias. Então, no controlador de carga, quando a gente faz aqui a configuração num banco de 24 volts, a gente coloca aqui a tensão de equalização, a gente vai colocar 28,8 volts, por exemplo, que daria no banco de 12 volts os 14,4. Por quê? Porque essa célula com 3,6 também já atinge 99% de recarga. Então a gente pode deixar uma folguinha trabalhando aí nos 14,4. E ela não vai precisar flutuar. A LiFePO4 não precisa deixar em flutuação. Então, tensão que a gente configuraria aí como 13,8 volts na chumbo ácido de flutuação, a gente também vai colocar 14,4. Então você 14,4 na equalização, 14,4 na flutuação, deixando uma tensão única. Lembrando que pode chegar a 14,6 volts nos bancos de 12 e o dobro, aí vai para 29,2 nos bancos de 24 volts, mas a gente deixa com os 28,8. Quando eu falo 14,4, fazendo referência ao banco de 12, é porque muitos dos controladores você faz a configuração como se fosse em 12 volts e depois ele vai dobrando. Outros não. Quando ele reconhece o banco, a gente já configura aqui para 28,8 volts. Esse caso aqui, a gente já coloca o 28,8 volts. Mas quando eu falo 14,4, é em referência a um banco mínimo, que é o banco de 4 células, 12,8 volts. O banco de 8 células já vai para 25,6. Então, seria essa observação. Tensão única para o banco LiFePO4. E não precisa trabalhar na tensão máxima, pode trabalhar aí nos bancos de 12 volts em 14,4, nos bancos de 24 volts em 28,8 volts. E vai estar configurado sua tensão corretamente no seu banco de bateria LiFePO4, na sua super bateria Kingbo. E para finalizar um testezinho de força aqui da nossa super bateria solar da Kingbo, vamos agora partir do consumo dos seus 224 para um pouquinho mais, chegando aí próximo a um C. Vamos puxar aí pelo menos uns 80%, uns 80 amperes desse banco e verificar. Agora com a potência de consumo de 224 watts, a gente acrescentou um aquecedor aqui na saída B, porque o principal está ligado aqui na saída direta, e a gente colocou aqui um aquecedor na saída secundária do inversor para a gente somar com a carga que está sendo utilizada e forçar mais um pouquinho. Vamos aqui observando enquanto eu ligo. Nós estamos puxando aí 10 amperes, 263 watts do banco de baterias para entregar 230. Vamos agora subir um pouco, ligar a nossa primeira fase do aquecedor. Subimos aí para 1.123 watts, 40 e poucos amperes, 1.200 para entregar 1.120 e agora chegamos aí aos 85 amperes aí da nossa bateria, puxando algo em torno de 1.742 watts, caindo aí um consumo, para vocês verem que a gente pode puxar aí os 100 amperes tranquilo. É o que eu consegui puxar com esse aquecedor aqui, 75, chegou a 85, mas nossa super bateria também aguenta desaforo. Mas quer trabalhar por um bom tempo, calcule seu off-grid de forma correta para utilizar por maior tempo
sua bateria, sua super bateria da Kimbo. Chegou meu povo! Gostou do vídeo? Taca o like, taca o like. Também não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do salve com a galera. Como é que participa do salve? Pede aí teu salve no vídeo anterior e aí os 6 primeiros vêm pra cá pro salve. Essa foi a bateria da Kimbo, todo mundo já conhece essa bateria montada com BMS interna. Para quem não quer ter trabalho, já tá toda montadinha, toda na estrutura metálica, BMS interna industrial, toda programada. Só chegar e ligar no barramento e no inversor. Quando chegar na tensão de corte, ela vai cortar. Você vai fazer sua automação normal e ela já tá toda configuradazinha. 5.000 ciclos, pode chegar a mais de 13 anos, agora vendida aí pelo Mercado Livre, o link está na descrição do vídeo, 10 vezes sem juros, frete grátis, garantia da Kimbo, as baterias top, e querendo montar a Kimbo também está vendendo as células individuais, também o link deixei, no Brasil, sem taxa, pelo Mercado Livre, 10 vezes sem juros, você compra suas células, 8 células, sua BMS, monta seu banco, bota a mão na massa, essa é para quem já quer prontinha, e essa é vedação IP68. Zero ferrugem, zero poeira, água, pode usar em motorhome, é bacana. Tem suas vantagens aí, e aí você deve calcular, quero montar ou quero pegar a montadinha toda protegida, já pronta para utilizar. Você quem decide. E se usar da forma correta, e posso expandir? Pode botar 2 em série, pode botar para o sistema de 48 volts, pode botar 2 em paralelo, para dobrar a autonomia, colocar um inversor maior de 5 kW, botar para puxar aí os 5 kW. Você quem decide. Só um avisozinho, esse final de semana vamos publicar a lista definitiva do sorteio da estação de energia solar portátil B55 da Bluetooth. Já fechou, não adianta mais escolher. A data de fechamento foi no dia 15, dia 16 a gente encerrou, foi dia 15 até 23h59 da noite. Quem escolheu. Quem não preencheu os requisitos a gente está excluindo, que era lá os 3 meses mínimo de membro. Tá ativo a assinatura, cuidado para você não perder. O sorteio vai ser agora. Se sua assinatura estiver inativa, você vai perder um dos critérios para receber o prêmio. Então preste atenção na sua assinatura de membro. Eu já falei em centenas de vídeos. Onde é que escolhe? Como é que eu faço para participar do sorteio? Está inscrito no canal, ser membro, aba assinatura, o post do sorteio. Cada sorteio é um post, é uma postagem com a foto do produto. Vai lá nos comentários e escolhe uma centena de 000 a 999. Não tem segredo. Funciona para todos os membros dessa forma. Vamos ver quem foi? Cadê o Chico? Sérgio Ferreira, Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Nosso amigo Lucas, de Orleans, Santa Catarina. Anderson Azevedo, de Feira de Santana, na Bahia. Pedro, de Niterói. Edione Lima, de Sorocaba, São Paulo. Reginaldo Gomes, de Ataleia, São Paulo é Minas Gerais. Agora eu não sei se eu anotei errado. Grande abraço. Depois o amigo diz aí.